Olá, eu sou Andresa Lana, acadêmica de fisioterapia. E eu sou a Sabrina, também acadêmica de fisioterapia. Nós somos do 7º período da Unipac Barbacena e nós vamos apresentar um caso clínico. Iremos falar sobre o estudo de caso, a paramentação, a intervenção, a desparamentação e a evolução do paciente. Nós vamos apresentar o caso clínico do paciente ASTA, hospitalizado na Santa Casa da Misericórdia de Barbacena, Minas Gerais, no período de 2019. O paciente ASTA do sexo masculino, de 1 ano de idade, tinha diagnóstico clínico de pneumonia. A pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões. Pode acometer a região dos alvéolos pulmonares, onde desemboca as ramificações terminais dos brônquios e, às vezes, os interstícios. Basicamente, é provocada pela penetração de um agente infeccioso ou irritante no espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa. Crianças com pneumonia bacteriana podem apresentar sintomas como respiração acelerada, respiração ruidosa, perda de apetite e recusa alimentar, dor abdominal. O fisiodiagnóstico era de hipersecreção. O paciente foi internado no dia 22 de setembro de 2019, na clínica pediátrica, após tosse persistente. O paciente havia sido atendido no dia 18 de setembro, porém apresentou piora. Voltou no dia 20 de setembro, fez nebulização e foi medicado. No dia 22 de setembro, voltou para o atendimento apresentando febre, dispneia e tosse, sendo determinante a internação. Encontrava-se em tratamento de infecção de vias aéreas superiores sem melhora, evoluindo com desconforto respiratório. O paciente tinha história pregressa asma, que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que pode ser revertida espontaneamente ou com tratamento. Durante a crise de asma, os brônquios se inflamam e reduzem a passagem de ar, causando sintomas como tosse, falta de ar, chiado e aperto no peito. O principal motivo para ter dificuldade de respirar é a exposição a agentes irritantes. Diante dessa situação, o organismo contrai a musculatura que existe em volta do brônquio, diminuindo a passagem de ar. Os gatilhos mais comuns são pó, poeira, mofo, perfumes, odores fortes. E microcefalia, que é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Essa malformação pode ser efeito de uma série de fatores de diferentes origens, como substâncias químicas e infecciosas, além de bactérias, vírus e radiação. A Organização Mundial de Saúde padroniza as definições segundo os seguintes pontos de corte para determinar os níveis de microcefalia. Microcefalia: recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 2 desvio padrão, ou seja, mais de 2 desvio padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo. Microcefalia grave: recém-nascido com perímetro cefálico inferior a 3 desvio padrão, ou seja, mais de 3 desvio padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo. A microcefalia pode ser acompanhada de epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento cognitivo, motor e fala, além de problemas de visão e audição. Cerca de 90% das microcefalias estão associadas com retardo mental, exceto nas de origem familiar, que podem ter desenvolvimento cognitivo normal. O tipo e o nível de gravidade da sequela variam caso a caso. Além disso, a criança apresentou parada cardiorrespiratória de 30 minutos ao nascimento. Ficou na UTI neonatal e apresentou choque séptico. O choque séptico é uma condição grave que ocorre em decorrência da sepse e traz risco à vida. Ocorre quando um agente infeccioso, como bactérias, vírus ou fungo, entra na corrente sanguínea de uma pessoa. Essa infecção afeta todo o sistema imunológico, desencadeando uma reação em cadeia que pode provocar uma inflamação descontrolada no organismo. Ele também teve epilepsia, que é uma doença em que há perturbação na atividade das células nervosas no cérebro, causando convulsões. A epilepsia pode ocorrer como resultado de um distúrbio genético
ou de uma lesão cerebral adquirida, como traumatismo ou acidente vascular cerebral. A FDA faz uso contínuo de oxcarbazepina. É um medicamento usado para tratar crises parciais, convulsões simples, complexas e secundariamente generalizadas e generalizadas tônico-clônicas. Ele também faz uso do nitrazepam, que é um derivado benzodiazepínico capaz de induzir um sono semelhante ao fisiológico, que dura de 6 a 8 horas. É um medicamento que apresenta propriedades hipnóticas, ansiolíticas, sedativas, miorrelaxantes e anticonvulsionantes. O atendimento de STA foi realizado em dupla, eu e a Andresa, e chegamos na ala pediátrica do dia 26 de setembro de 2019, às 2h30. Primeiramente, realizamos a anamnese. O paciente apresentava-se consciente, hipoativo e com respiração em ar ambiente. Aferimos sua temperatura e estava febril. Encontrava-se hipersecretivo, ou seja, com secreção excessiva, ritmo ventilatório irregular, com sinais de esforço, tiragens, retrações e uso da musculatura acessória. Foi constatada a presença de tosse produtiva, com necessidade de aspiração. A escuta pulmonar evidenciou murmúrios vesiculares presentes, com roncos difusos e sibilos expiratórios. Nos sinais vitais, aferimos 40 incursões respiratórias por minuto, e não foi possível analisar os outros sinais vitais, pois o oxímetro não fixava no seu dedo, mas o paciente estava estável hemodinamicamente. Os resultados dos seus exames laboratoriais foram leucócitos 5.030 por milímetro cúbico, hemoglobina 10,1 gramas por decilitro, hematócrito 31,4% e plaquetas 24.000 por milímetro cúbico. Para a verificação do quadro de anemia, a criança deve estar com hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro e o hematócrito abaixo de 33%, constando assim, a STA tinha um provável diagnóstico de anemia. Sua PCR deu alta. Isso ocorre na maior parte dos processos inflamatórios do corpo humano, podendo estar relacionada com diversas situações, como a presença de vírus, fungos e ou bactérias. Para dar sequência ao que foi realizado no dia do atendimento do paciente STA, nós vamos reproduzir um vídeo da paramentação. Lembrando que esse vídeo não estão todos os equipamentos, pois foi gravado em época de pandemia e é essencial a parte da paramentação e desparamentação correta para a proteção individual e proteger também os pacientes. Nós realizamos as seguintes intervenções: estímulo de tosse, onde pressionamos com os dedos a região superior da traqueia. Usamos também algumas técnicas para a higiene brônquica. Uma das técnicas foi a drenagem postural. Essa técnica tem como finalidade deslocar o excesso de secreção broncopulmonar em direção aos hilos pulmonares, para então ser expelida dos pulmões, utilizando para isso
a força da gravidade através do posicionamento do corpo a seu favor. Para que haja drenagem da secreção, o paciente deve ser mantido em posição capaz de facilitar o fluxo da secreção patológica, das ramificações brônquicas segmentares para as lobares. A partir dessas ramificações, segue para os brônquios principais e a traqueia, e, finalmente, para fora do sistema respiratório. Nós realizamos também vibração e compressão torácica, no sentido anatômico dos arcos costais, aplicada na fase expiratória do ciclo respiratório, de forma constante, lenta e moderada, promovendo fluidificação e deslocamento de secreções pulmonares para vias aéreas de maior calibre, para que, posteriormente, sejam eliminadas pela tosse ou aspiração. O fundamento dessa técnica está vinculado à propriedade do muco de liquefazer-se durante a agitação. Realizamos também a técnica de compressão e descompressão, que consiste em deprimir de maneira passiva o gradil costal do paciente durante o período respiratório, com a finalidade de aumentar a ventilação. Nós trabalhamos com ele também estímulos do desenvolvimento motor e estimulação da linha média. Orientamos aos familiares como é importante o posicionamento no leito e como também é importante para eles estimularem a linha média da criança, segurando suavemente em ambos os antebraços e estendendo levemente para frente em direção ao objeto ou um brinquedo. A aspiração era uma conduta necessária, devido ao quadro de hipersecreção do paciente. Porém, na época, não éramos estagiárias, e sim realizávamos lá a prática multidisciplinar. E devido a essa pouca autonomia para realizar o procedimento, preferimos chamar a fisioterapeuta de plantão e discutir com ela se já era hora de realizar a aspiração no paciente. E assim foi feito. Assim como a paramentação é importante, a desparamentação também. É durante a desparamentação que ocorre o maior perigo de contágio, então ela deve ser feita com o maior cuidado possível. O descarte deve ser feito de maneira correta e vamos reproduzir agora um vídeo ilustrando esse momento, lembrando que também está sem todos os equipamentos essenciais, mas é só para ressaltar o cuidado que devemos ter e como é a sequência correta. Deve-se retirar as luvas de procedimento e logo após retirar o avental impermeável dentro do quarto do paciente. O avental impermeável deve ser retirado e logo após descartado. Após retirar o avental impermeável, deve-se higienizar as mãos. Fora do quarto do paciente, deve-se higienizar as mãos novamente, retirar os óculos e o protetor facial e desinfectá-los. Logo após desinfectá-los, deve-se higienizar as mãos novamente. Logo após, deve-se retirar o gorro, descartá-lo e retirar a máscara cirúrgica ou a N95 pelas laterais. O gorro e a máscara cirúrgica foram descartados. Caso seja a máscara N95, ela pode ser reutilizada de acordo com indicações do fabricante e logo após deve-se higienizar as mãos novamente. Portanto, temos a seguinte evolução do paciente. Paciente ASTA, sexo masculino, 1 ano, diagnóstico clínico de pneumonia e fisiodiagnóstico de hipersecreção. Foi internado no dia 22 de setembro de 2019 na clínica pediátrica após tosse persistente. O paciente havia sido atendido no dia 18 de setembro, porém apresentou piora. Voltou no dia 20 de setembro, fez nebulização e foi medicado. No dia 22 de setembro, voltou para o atendimento apresentando febre, dispneia e tosse, sendo determinante a internação. Encontra-se em tratamento de infecção por vias aéreas superiores, sem melhora, evoluindo com desconforto respiratório. Tem como doenças associadas asma e microcefalia.
A criança apresentou PCR de 30 minutos ao nascimento, ficou na UTI neonatal e apresentou choque séptico. Teve epilepsia, faz uso contínuo de oxcarbazepina e nitrazepam. No dia 26 de setembro de 2019, às 14h30, apresentava-se consciente, hipoativo, com respiração em ar ambiente, afebril e hipersecretivo. O ritmo ventilatório apresentava-se irregular, com sinais de esforços, tiragens, retrações e uso de musculatura acessória. Foi constatada a presença de tosse produtiva com necessidade de aspiração. Presentes, com roncos difusos e sibilos respiratórios. Seus finais vitais estavam com frequência respiratória 40 incursões por minuto. Não foi possível aferir os outros sinais vitais, mas o paciente estava estável hemodinamicamente. O resultado dos seus exames laboratoriais foram 5.030 mm³ de leucócitos, hemoglobina 10,1 gramas por decilitro, hematócrito 31,4% e plaquetas 24.000 por milímetro cúbico, e sua PCR deu alta. A conduta necessária foi aspiração, higiene brônquica com drenagem postural, vibrocompressão, compressão-descompressão, estímulo de tosse, orientações aos familiares, redução de efeitos deletérios do repouso, estímulos do desenvolvimento motor e estimulação da linha média. E é isso, esse foi o caso clínico de ASTA. Muito obrigada! Nós agradecemos a sua atenção e até uma próxima!